Amados, vamos receber agora a palavra do Senhor ao nosso coração, palavra da parte de Deus, esta tarde abençoada que Deus nos concede. A mensagem de hoje está lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22. Vamos ler apenas os versos de 1 a 8 para aproveitar o tempo, nosso tempo é curto, mas vamos explorar, vamos tirar as pepitas preciosas que tem nesse texto rico. Escrito está: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e rachou lenhas para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Ó Deus, Tu és o Deus da provação, mas Tu também és o Deus da provisão. Tem pessoas agora, Deus, nesse exato momento, que talvez decidiu, Senhor, Tu provares as suas vidas, seus corações, Senhor, suas realidades vivenciadas. Mas também tem pessoas agora que estão precisando da Tua provisão, Senhor, carentes, necessitadas da Tua provisão espiritual, do Teu renovo, do Espírito Santo de Deus. E nesta tarde falaremos ao coração do Teu povo que o Deus da provação é o mesmo Deus da provisão. Então, para ambas as necessidades, nesta tarde, poderão ser supridas pelo mesmo Deus. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao Teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, você está precisando de provisão espiritual ou material para a sua vida? A provisão material Deus já te ensinou hoje, no momento bálsamo e mel. Mas quanto à provisão espiritual, Deus da provisão lhe apontará como recebê-la. Fique atento e receba. O nosso tema de hoje é este: o Deus da provação é o mesmo Deus da provisão. Vamos caminhar. Se você tiver Bíblia, deixa aberta, porque tudo será tirado dela. Nesta prova que Deus alcançou Abraão, e esta provisão concedida pelo mesmo Deus, cujos personagens envolvidos é o próprio Deus, Jeová Jirê, que é o Deus que proverá, Abraão, seu escolhido, e também seu filho Isaque. Você não deve questionar, amados, quando Deus lhe prova, quando Deus, sem se importar com o que Ele lhe pedir para fazer. Você deve dizer apenas: eis-me aqui.
Abraão já tinha feito muitas coisas, muitas realizações. Hoje o nosso tempo é curto para abordar algumas coisas que Abraão descuidadamente deixou de fazer. Isaac era o filho esperado, Isaac era o filho que seria dado a Deus, Abraão, filho da promessa. Ele já tinha 100 anos, Sara tinha já 90 anos, já havia sido prometido e já havia sido entregue a ele. O Senhor havia já o entregue ao seu filho prometido, o filho da promessa. Me parece que no decorrer desta relação, que Abraão buscava o seu Deus para sacrificar, eu creio que Abraão começou a se envolver-se muito mais com o presente, com a dádiva da sua velhice, que foi o seu filho Isaque, e todos os dias estava a dizer: Isaquinho, 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 meu filho querido. E esqueceu-se um pouco daquilo, ou daquele presente que Deus o havia dado. Há momentos que começamos muito com Deus, das dádivas, e recebemos as dádivas e nos perdemos com elas. E começamos mais a amar, adorar as dádivas do que o Deus das dádivas. Eu creio que foi nesse momento que Deus disse para Abraão, depois destas coisas, está aí, muitas coisas. Pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quando esse momento chegue e possa ter chegado à sua vida, a única palavra que nós devemos, a única resposta para Deus é essa: eis-me aqui. Mas eu quero que você saiba nesta tarde que Deus às vezes nos pede, como foi com Abraão, a coisa que nós mais amamos. Ele disse: aquele que você ama. Haveria coisas agora na sua vida, na sua casa, no seu coração, que possa valer mais do que Deus? Abraão começou agora nesta odisseia, nesta prova que Deus o atribuiu. Às vezes nós temos que dar para Deus o que mais nós amamos. Às vezes pode ser a única coisa que você tem e que jamais daria ou trocaria por nada, nada. Isso aqui eu não troco, não vendo, não alugo, nada. E Deus está lhe pedindo ela para você. E teria que entregar sem qualquer possibilidade de lhe ser devolvida. Isaac seria oferecido em sacrifício, como faria depois. A ideia era essa. Era oferecer, é dar para Deus de forma irreversível. Tem coisas que Deus vai te pedir, que a primeira intenção de Deus é não te devolver. E você não sabe o que ele vai fazer. No caso de Abraão, a entrega seria do seu filho, Isaque, para ser morto em sacrifício de acordo com a ordem de Deus. Você também precisa saber que é Deus que lhe mostrará quando o lugar da entrega que ele quer. Está lá no verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele já tinha tido o desafio. Talvez Deus já falou com você sobre alguma coisa que requer de ti. Quer ter uma conversa íntima, pessoal contigo. E a melhor hora de começar a atender Deus é de madrugada. E madrugada não é 6 da manhã, não. É 4 da manhã. É 5 da manhã. E ele levantou-se de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que ele lhe havia indicado. Sem falar uma palavra. Apenas disse: eis-me aqui. Na prova, a melhor postura que possamos ter é o silêncio, amados. Às vezes até algumas lágrimas rolam nos olhos. Eu fico imaginando
A Bíblia diz que Abraão só diz mesmo aqui, mas eu não sei, a Bíblia não fala como estava seu coração, e eu fico a imaginar seu coração. Se tu está sendo provado, fica quietinho. Deus sabe o que está fazendo. A segunda coisa é que você precisa ter a certeza de que Deus, que te colocou em prova, não pode mentir em suas promessas. Deus já havia afirmado em Gênesis 18:14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? E disse para eles, para Sara e para Abraão, daqui 1 ano, neste mesmo tempo voltarei a ti, e Sara terá um filho. E um tempinho depois, como prometido pelo anjo, em Gênesis 21:1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, e Abraão, em sua velhice, no tempo determinado, e de que Deus lhe falara, a promessa de Deus havia se cumprido no tempo estabelecido por ele. Isaac havia crescido, Sara estava feliz, Abraão estava feliz. E agora, por que Deus está pedindo esse filho amado por Abraão, amado por ele mesmo, que seria um filho de promessa, e nele seriam benditas todas as famílias da terra para sacrifício? Não importa o motivo de que Deus o pediu, importa que você esteja pronto para entregá-lo. Qualquer coisa que Deus lhe deu, ele tem o direito de tirar de você até a sua própria vida, que a ele pertence. Essa noção que nós devemos ter no relacionamento com Deus quando Ele nos prova. Deus não nos deve explicação, amados, e nós devemos a Ele obediência, devoção, dependência. Oh, Senhor Deus. Oh, Pai. O verso 5 diz, amados, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos lá e havemos adorado, voltaremos para junto de vós. Na prova, você não deve perguntar a Deus como será o cumprimento de sua promessa. Talvez Abraão deve ter imaginado, será que Isaac será ressuscitado? Mas você deve apenas confiar. Confiar. Abraão deve ter pensado, eu faço o que Deus me mandou e Ele cumpre o que prometeu. O verso 8 nos direciona nesse sentido, quando ele assim o diz. Não, o verso 8, me perdoe, o verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão teria que cumprir o que Deus pediu. E Deus fazer o que prometeu. E terminar o seu propósito na vida de Isaac. Terceiro, saiba que Deus em sua prova proporciona momentos muito íntimos e silenciosos em nosso coração, em nossa confiança e dependência total dele. Onde está isso, pastor? Está no verso 9. O garoto já havia perguntado. Abraão já havia respondido. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Isaque só falou algumas palavras, mas não perguntou mais nada. Perguntou pelo holocausto, porque ele já devia estar acostumado em sacrificar junto com o pai, já conhecia qual era o procedimento. E agora um novo sacrifício, só que agora não tinha cordeiro. Ele estava perguntando, tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aleluia, aleluia. Jeová Jireh sabia. Jeová Jireh sabia, o Deus da provisão sabia, mas o que fazer.
Abraão estava com o coração inquieto, ainda de uma certeza interior. Às vezes nós ficamos inquietos, trabalhando em cima de uma promessa do Altíssimo. Ele já havia prometido, Isaac estava bonito, crescido, era pai de nações. E agora o cutelo, tudo preparadinho, o garoto Isaac amarrado, ele com o cutelo na mão. Aleluia! Oh Deus, há momentos tão difíceis, Deus, que Tu nos leva, que Tu nos apresenta, Senhor. E somente a fé está no nosso coração, somente a obediência está na nossa alma, Senhor. Como foi assim que aconteceu com Abraão. Mas nesse momento, quando Abraão levantou o cutelo para cumprir a determinação de Deus, o Deus da provação é também o mesmo Deus da provisão. Mas para isso Abraão teve que ir até o fim da sua prova com Deus. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E então o Deus da prova interfere. E a sua resposta é, vamos ver, verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. É até o momento final. Temos a expectativa daquilo que Deus vai fazer, mas Ele nos surpreende, mas tem que ir até o final. O cutelo deve ser levantado para cumprimento da ordem de Deus, da vontade de Deus. E o nosso coração cheio de olhar para o nosso filho, como Abraão, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou obedecendo. Deus vai fazer, meu filho vai viver, mas como? Muitas situações da sua vida agora você está no extremo da sua prova, sem saber como sair, sem saber como as coisas vão mudar, sem saber se há um recomeço, um desespero no coração, mas enche-o de fé em Deus. Ele vai te surpreender. Ele vai fazer o que você precisa, mais do que você merece. Essa situação pode ser mudada, mas você precisa ser provado. E como já dito, Deus da prova, da provação é o mesmo Deus da provisão. E por fim, estamos a terminar. O Deus da provação e o Deus da provisão. Ele lhe dá alguns benefícios de sua prova e de sua provisão. Primeiro, passamos a ter temor a Deus, porque nós não negamos a Ele o seu melhor. O meu melhor, está lá no verso 12. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Não negue nada ao Senhor, amados. Tudo vem dele, tudo é para ele. Tudo o Senhor que nos abençoa. Não negue nada ao Senhor. Nada, nada. Deus é o nosso 01 na nossa vida. Deus é o melhor na nossa vida. Deus é o maior na nossa vida. Entregue ao Senhor e comece pela sua própria vida. Não as coisas só que você tem, mas a própria vida que Deus lhe deu. Segundo, Deus nos dá a provisão, o carneiro para o sacrifício, que já prefigurava a entrega de Jesus Cristo, seu Filho, na morte expiatória da cruz por nossos pecados. Está lá no verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu holocausto no lugar do seu filho. Para toda situação perdida, para todo pecado consumado, para toda tragédia, para qualquer infelicidade, situação drástica, para aquilo que você cometeu, pensou ou fez, que não deveria ter feito. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, dará a solução. Já deu solução, porque ele verteu o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, para que teus pecados fossem lavados, para que teus pecados fossem perdoados.
Isaac não foi oferecido como holocausto, mas um cordeiro deveria morrer em seu lugar. Nós não morremos quando pecamos, nós não morremos quando desobedecemos, mas Cristo Jesus, o Senhor, precisou ir à cruz do Calvário e oferecer a sua vida no teu lugar e no meu lugar. Mas o benefício de Deus é que a certeza permanente, que o Deus da prova e provisão é sempre contigo. Verso 14, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Deus que te prova está contigo. Mas o Deus que te provisiona também está contigo. Não é só com Abraão, não. Ele foi, é o mesmo Deus que é e é o mesmo Deus que será. Ele está contigo agora. O quarto benefício é que uma nova caminhada de bênçãos incontáveis sobre a sua vida e família, depois que você é provado e depois que você é provisionado por Deus. Onde está, pastor? Versos 15 a 17. Então do céu bradou pela segunda vez, a primeira vez foi para provar, e agora para provisionar. O anjo do Senhor a Abraão, ele disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste teu único filho. Amados, quando nós damos a única coisa que nós temos mais preciosa, mais grandiosa, e que Deus nos pede para Deus, amados, oh, Deus faz um mistério tremendo, grandioso em nossas vidas. Há um momento de grande tensão, até vamos dizer assim, né? Quando estamos para oferecer, para dar, para ofertar até a nossa própria vida, o nosso tempo. Mas o Deus da aprovação é o Deus da provisão. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A bênção de Deus, amados irmãos, não foi somente para Abraão. As bênçãos de Deus não foi sobre a família de Abraão apenas. As bênçãos de Deus, pela fé que ele consta lá na galeria dos patriarcas, como o pai da fé, alcançou você, me alcançou, a todos aqueles que depositam a sua vida, que entregam a sua vida ao Senhor. Então, que a fé seja produzida no teu coração, que Deus te estenda a aprovação, porque este mesmo Deus também te dará a provisão. E através da sua experiência, ele aprendeu a ouvir e obedecer a voz de Deus. As provas nos fazem isso. Onde está, pastor? Verso 18. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O momento da prova é um momento que só escutamos a Deus. Só a Ele. O nosso silêncio é total e absoluto. E neste aguardar, neste depender, nesse esperar, é quando Deus transforma a nossa vida e no coração. Saiba que você talvez não precise ser provado por Deus. Apenas amado por Deus. Mas se assim acontecer e que Deus tiver que te provar, saiba que Deus somente prova aos que ama, como está lá em Hebreus 12, 6. E você dirá, como é bom ser provado, ser amado e ser provisionado por Deus. Que Deus os abençoe. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado porque o Pai da provação é o mesmo Pai da provisão. Eu sei que Tu nos alcançou, sei que Tu alcançou corações e vidas, Deus, nesta tarde. Pela Sua, Senhor, prova. E que estão passando, e que estão vivenciando. Mas a Tua provisão também foi chegada às nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.